Então, até 1960, nós tínhamos uma Amazônia bem diferente da que hoje a gente reconhece. Por que 1960? Exatamente a partir de 1960 que as políticas do governo federal vão promover o que se chamou de integração regional, de integração da Amazônia ao restante do país. Porque até então a Amazônia tinha mais articulação com o exterior que propriamente com o território brasileiro. E é a partir dessas políticas territoriais que vão definir a ocupação através das rodovias, os incentivos fiscais, a atração da mão de obra, né, migratória, migrantes, os grandes projetos, né? Toda a política de desenvolvimento regional ela é implementada nesse sentido, de integrar a Amazônia ao Nordeste, ao Centro-Sul do país. Então, esse momento marca uma ruptura que vai mudar completamente a configuração territorial da Amazônia. Então, de atividades mais tradicionais, extrativistas e agrícolas, começam a ter projetos, grandes projetos econômicos, né, projetos industriais mais voltados para a exploração mineral, frentes madeireiras de exploração da floresta, frentes agropecuárias, né, uma agricultura mais moderna, enfim, um processo de industrialização que vai resultar na criação da Zona Franca de Manaus, por exemplo, e sem falar que muda completamente também a dinâmica da circulação, que era feita principalmente através dos rios, uma ou outra ferrovia, mas basicamente através dos rios. E passa, então, a ter essa nova configuração completamente diferente. Então, isso tudo inserido nos planos de desenvolvimento nacional, que tem repercussão também nos planos regionais de desenvolvimento, comandados pela Sudam, e, enfim, pela SUFRAMA, pela Sudam, pelos órgãos de desenvolvimento voltados para a região. Então, toda essa política de desenvolvimento regional vai criar um processo de urbanização muito intenso, né, e vai trazer repercussões muito sérias, especialmente para a Amazônia Meridional e para a Amazônia Oriental, né? Os impactos ambientais, os impactos sociais dos grandes projetos, o crescimento populacional em função da chegada de imigrantes à região, né? A intensidade dos conflitos. Toda a política de desenvolvimento regional pressupunha a criação de cidades ou dar subsídios para que algumas cidades existentes se tornassem base logística para os projetos e investimentos de crescimento econômico, de integração regional, né? Então, isso vai definir algumas coisas que estão muito marcadas atualmente, né? Primeiro, o surgimento de metrópoles regionais, né? Hoje nós temos basicamente 3 metrópoles, com a criação da Amazônia Legal, que inclui parte do estado do Maranhão, nós temos 3 metrópoles, São Luís, Belém e Manaus, né? Metrópoles mesmo, como qualquer uma outra metrópole brasileira. A presença de cidades médias, que muitas delas são fruto dos polos de desenvolvimento, dos polos de crescimento estimulados pelo governo federal. A presença de cidades planejadas, as cidades dos grandes projetos, que se tornaram verdadeiros enclaves dentro da região, né? Elas estavam voltadas para atender a demanda do grande projeto. Depois, o surgimento de várias pequenas cidades ao longo das rodovias. Muitas dessas cidades surgiram como povoamentos, cresceram e depois se tornaram sedes de municípios, né? E, enfim, há uma mudança muito grande, sem falar que as atividades econômicas da Amazônia também mudaram, né? Hoje nós temos uma Amazônia industrializada, temos os agronegócios, a presença da soja, né? Agropecuária, né? muito intensa, né? Devastando a floresta também. Então, há uma mudança muito grande que configura esse território e configura os vários problemas que a Amazônia apresenta hoje. Essa política, em grande parte, no passado, estava comandada pelo governo federal, né? Não que ele não esteja presente hoje, mas, em grande parte, essa lógica da descentralização faz com que os municípios, né, amazônicos passem a arcar, né, com esses impactos, dar conta de contornar os impactos causados pelas políticas anteriores. E um certo esvaziamento da política de desenvolvimento regional. Hoje se fala-se muito de alguns projetos do governo federal na região, como Belo Monte, por exemplo, PAC, etc., né? E projetos ou ações mais localizadas, né? Muito
de uma parceria município e governo federal, por exemplo. Essa política regional, né, ela foi esvaziada, né, ao longo do tempo. E, de certa maneira, fica assim um vácuo, né, em função das consequências do que aconteceu, né, em épocas anteriores, e também a ausência de pensar a região a partir dessa nova, né, configuração territorial, econômica que ela apresenta hoje. Alguns programas, inclusive de pós-graduação, têm dado conta de entender um pouco esta Amazônia, né? Do ponto de vista da urbanização, por exemplo, existe um grupo muito interessante, o NEPECAB, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Cidades Amazônicas, que está sediado na Universidade Federal do Amazonas. E nós temos também na Universidade Federal do Pará um grupo chamado GEORBAN, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ordenamento Territorial e Urbano-Diversidade na Amazônia. Então, do ponto de vista da urbanização, a gente procura entender, né, essa diversidade urbana e, ao mesmo tempo, o grupo tem trabalhado, junto às prefeituras também, em alguns casos, elaboração de plano diretor, dialogando com os governos municipais também, no sentido de mostrar o que é essa Amazônia, de revelar as suas demandas e de pensar em políticas urbanas e territoriais que sejam mais adequadas e estejam mais em sintonia com a realidade local e regional. Então, a universidade tem um papel fundamental nesse sentido, né? De conhecer a região, de tornar público esse conhecimento e de se fazer presente, próximo aos governos e às políticas territoriais, locais, né, e regionais, de maneira a dar um subsídio ou outro subsídio que possa pensar numa Amazônia menos problemática, né, e mais sustentável, com menos problemas sociais e ambientais, né, do que ela tem hoje.